Sabe por quê? Sabe por que muita gente, ou muitos de nós, entra no deserto? Porque nós se desviamos do caminho. Sabe por que muitos de nós entra num tsunami, numa maremoto, na vida espiritual? E através desse tsunami, dessa tempestade, dessa maremoto espiritual, atinge a nossa vida material, a nossa vida familiar, pessoal, financeira e etc. Porque nós entramos, nós se desviamos do caminho. Nós se desviamos do caminho, meus irmãos. Por exemplo, vamos supor que você, ou eu, ou alguém de nós está indo para uma cidade, para um lugar qualquer. E nós vamos pelo caminho certo. Lá na frente a gente se desvia do caminho. Aonde nós vamos parar? Vamos parar em lugar inesperado. Talvez numa cidade errada, num povoado errado, numa fazenda errada, num sítio errado. Às vezes até onde tem marginais. É ou não é? Você que está me ouvindo agora, se você já aconteceu isso com você, você já ia por um caminho, de repente você estava andando, de repente você se desviou do caminho, às vezes sem querer, e se deparou em lugar inesperado. E você se deparou em um lugar que você não imaginava que ia lidar com esse lugar. Muitas das vezes a gente está indo no caminho certo e nós se desviamos do caminho de Deus. Nós deixamos de fazer a escolha de Deus em nossas vidas, de aceitar a escolha de Deus em nossas vidas, para escolher aquilo que a nossa carne, que o nosso desejo nos oferece. Muitas das vezes você está indo num lugar tão bem, andando direitinho, num lugar, às vezes numa rua, você está caçando o endereço aonde você está indo, o seu destino, de repente você se depara numa rua, num beco errado. E às vezes um beco sem saída, e quando você olha para um lado e para outro, está cheio de cachorro pitbulls. E começa a te atacar. Porque você entrou num beco, numa entrada, que não era adequado ou adequada para você entrar. Essa mensagem, primeiramente, serve para mim e depois vai servir para você. E muitas das vezes você não sabe porque você entrou nessa situação. E muitas das vezes você culpa o diabo e culpa Deus. Você culpa Deus, você diz que foi Deus, Deus não ama, porque se amasse não permitiria você entrar numa catástrofe dessa, numa sarjeta dessa, numa situação catastrófica ou precária que você entrou. Por isso acontece os tsunamis, os vendavais, as tempestades da vida. Porque muitas das vezes a gente se desviou do caminho. Eu não sei se você já assistiu aquele filme do Peregrino. Não sei, de um sonho que um grande pregador teve. Eu não sei se foi John Bunyan, né? Um dos maiores pregadores dos últimos séculos. Né? Foi John Bunyan, né? Teve um sonho e ele escreveu esse livro e fizeram esse filme do peregrino que ia pelo caminho certo e estava dando tudo certo. De repente ele se desviava do caminho e entrava numa situação catastrófica, dolorosa, totalmente desagradável. Mas ele não entrava porque queria. Às vezes por escutar outras pessoas nesse sonho.
ele teve esse sonho. Um grande pregador. E muitas das vezes você entrou numa situação, eu posso entrar numa situação porque nós se desviamos do caminho. Se desviamos do caminho. Essa é a verdade. E às vezes nós entramos numa situação que muitas das vezes nós temos saída, muitas das vezes nós não temos saída. E aí vem as consequências da vida. Essa é a verdade. Talvez você tenha passado por isso. Estava indo tudo bem e de repente você se desviou do caminho. Se desviou do caminho. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez isso tenha acontecido com você. Escute bem. Não se desvia do caminho que Deus ele proporcionou para você. Não se desvie do caminho que Deus proporcionou para você. Realmente é. John Bunyan, ou John Bunyan, como quiser chamar. Eu não sei nem se eu estou chamando certo, mas pesquisa aí sobre o filme do Peregrino. E às vezes nós entramos por um caminho, por uma vereda catastrófica. E nesse sonho do peregrino, ele ia para a cidade santa, mas encontrava os desafios. E enquanto ele ia pelo caminho certo, ele vencia as frechadas, as espadadas, as tentações de Satanás. Mas quando ele começava a se desviar do caminho, ele era atingido. Procura aí esse filme, O Peregrino. E por isso que as correntes de águas espirituais, as ondas destruidoras, muitas das vezes vêm atingir, porque nós, às vezes, deixamos de andar por terra para andar pelas águas, ou seja, deixamos de andar pelo caminho certo para andar pelo caminho errado. Eu digo para você, nesse momento, não fuja do propósito de Deus, você pode morrer. E outra coisa, seguir os caminhos de Deus não é glória a Deus, aleluia, cantar, pular, sapatear, falar em línguas e dizer eu sou de Deus, acabou não, nada disso, isso é tudo fachada. Lógico que existe, tudo isso que eu falei existe, de maneira positiva, de maneira correta e concreta, mas não é bem o foco. O próprio Jesus disse que ele queria misericórdia e não sacrifício. Deus falou através do profeta Samuel para Saul: a desobediência é pior do que trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de feitiçaria. A desobediência é pior do que trabalho de feitiçaria. Isso é bíblico, irmão. Foi Deus que falou isso para Samuel falar para Saul. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Não faça sacrifício para torturar o seu corpo físico, a sua mente, a sua alma, mas obedeça. Obedeça. Ande no caminho correto. Escute bem. Deus falou através do profeta Samuel que a desobediência, a rebeldia
A desobediência e a rebeldia é pior do que trabalho de feitiçaria. É pior do que a feitiçaria, a desobediência, tá? E a rebeldia. E o mesmo Deus disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Então escute bem, talvez você está passando uma situação hoje que não foi o diabo que te colocou. E muito menos Deus. Mas você que entrou nela pela sua desobediência e pela sua rebeldia. E a rebeldia e a desobediência é pior do que trabalho, do que feitiçaria. Você já ouviu falar de feitiçaria? Assim é eu, é você, se nós for rebelde e desobediente à palavra de Deus, e também àqueles que estão em nossa direção, ou seja, que está nos conduzindo, aqueles que muitas das vezes está liderando as nossas vidas aqui na terra. Seja um pastor, seja um missionário, seja o pai, seja a mãe, seja alguém que for. Se você está sobre as ordens de alguém e você é rebelde a esse alguém, você está cometendo pior do que um trabalho de feitiçaria. Está na palavra de Deus. Depois nós vamos procurar onde está escrito. Fica aqui no nosso canal. Fica aqui nas nossas redes sociais que você vai entender. Você vai aprender muito como tomar posse da bênção e do propósito, do projeto e dos objetivos de Deus que Ele tem para você, que Ele tem para nós. Essa onda que você está vendo aí é uma onda do mar. Isso é um tsunami, você sabe, né? É porque não dá para perceber muito, é um tsunami isso daí. E muitas das vezes tem pessoas que colhem um tsunami dessa forma aí, ó. Na vida espiritual, na família, na vida financeira, na saúde. E tudo que ela faz vai de mal a pior. Por quê? Porque o tsunami, a maremoto, vem para a vida dela por causa de uma desobediência, de uma rebeldia da parte dela. E é pior do que trabalho, é pior do que feitiçaria, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Tome muito cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Você está entendendo? É pior. Escute bem, é pior. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Se você tem Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você também. Isso foi o que Deus mandou falar para Saul através do profeta Samuel. O trabalho ou a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Talvez você nunca foi num centro de espiritismo. Você nunca foi no centro de macumba. Mas se você é uma pessoa rebelde, desobediente, seja lá quem for, você está cometendo trabalho de feitiçaria. Sem você ir num centro de macumba. Sem você ir no centro espírita, você está cometendo feitiçaria. Porque Deus deu uma ordem para Saul, através do profeta Samuel, e ele fez diferente, ele fez errado. Ele fez de outro jeito. Você sabe qual foi o fim de Saul? Ele foi para a guerra, viu que ia perder, e enfiou a espada na sua própria barriga. Saul, rei de Israel.
Quem ficou no lugar de Saul? O rei Davi, que por fim foi um grande homem de Deus. Cometeu um erro, mas depois se arrependeu. E a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, não é que Deus gostava mais dele do que dos outros, não. O coração dele era como se fosse o coração de Deus. É isso mesmo. Ele, depois do coração de Deus, o coração mais sensível, mais amoroso, segundo a Bíblia diz, pelo menos no Velho Testamento, né? Foi o de Davi, que assumiu o trono de Israel no lugar de Saul. Deus falou para Samuel mandar Saul ir numa cidade e destruir tudo lá, porque era uma cidade pecaminosa, rebelde, desobediente, e ele foi lá, não destruiu a cidade. Ele deixou o rei da cidade e o gado. Deus mandou destruir todos, até as crianças, para não deixar geração. Até as crianças. Para não deixar geração daquele povo. Porque se deixasse as crianças, ia nascer povo rebelde igual os que foram mortos. E a Bíblia diz que ele matou todos, menos o rei e o gado. O olho grande, ambição, avareza, apego a coisas materiais. Foi quando Deus falou para ele, para Saul, através do profeta Samuel. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância, o orgulho, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Às vezes Deus não te rejeita como rei, irmão. Tem uma pessoa que tem gente que diz assim, não, mas Deus não abandona ninguém. A Bíblia diz que Deus está comigo enquanto eu estou com ele. Isso é profético. Isso é uma profecia, irmãos. Deus está comigo enquanto eu estou com ele. Se eu os abandonar, ele me abandona, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Quem está entendendo? Comenta um amém aqui embaixo. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar a muitos. Essa é a verdade. Amém? E talvez você está passando esse problema, essa doença, essa enfermidade, porque você entrou nesse próprio deserto. Você mesmo entrou nesse próprio deserto. Então não reclame de Deus e nem do diabo. Tem pessoas que atribuem tudo a Deus ou ao diabo, né? Como se fosse o culpado. E não é por aí, gente. Não é por aí. Eu tenho certeza que você vai abrir seus olhos espirituais. A sua mente espiritual, o seu coração. Coração é pensamento, desejo e sentimento. Talvez esse tsunami que você está vendo aí está na tua vida espiritualmente. Fisicamente, financeiramente, familiarmente, e tudo para você dar errado. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino para você receber essas mensagens abençoadas que vai transformar a sua vida se você acreditar na palavra do Senhor. Se você acreditar na palavra do Senhor, Ele vai te abençoar de maneira grandiosa, de maneira gloriosa, de maneira abençoadora. Amém? A Bíblia diz que Deus está comigo enquanto eu estou com Ele.
É a verdade. É a palavra de Deus. A partir de hoje, se você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, você não vai culpar mais ninguém pelos seus fracassos. Ah, mas o diabo destrói, sim. O diabo faz o papel dele, o que você não faz. O seu papel. Se você fazer o seu papel que é para você fazer, o diabo não vai te tocar. Sabe por que o diabo te toca muitas das vezes? Porque ele faz o papel dele, você não faz o seu. Essa é a verdade. Que Deus lhe abençoe de maneira gloriosa, grandiosa e de maneira abençoadora. Você sabia que isso é uma palavra profética? É uma profecia, é uma revelação, é uma visão que Deus está levando até você? O diabo. Não, irmão, eu não sou advogado do diabo. Mas também não sou advogado da mentira, não sou defensor da mentira. Até porque se eu defender a mentira, eu estou sendo filho do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Você não pode culpar o diabo, muito menos Deus pelos seus fracassos e muito menos ninguém. Culpar você mesmo. Essa é a verdade. Que Deus abençoe, que Deus te ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, ative o sino para essas mensagens abençoadas, transformadoras, abençoadoras, chegar até você, através do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador, enfim, através das redes sociais. Amém? É um aviso, isso é um aviso. Você sabia que isso é um aviso de Deus? Para você não culpar quem não deve ser culpado. Você é o culpado de tudo que acontece de ruim na sua vida, ou o que acontece de bom, porque nós só colhemos o fruto da semente que nós plantamos. Que Deus abençoe, na paz e na graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique todos com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo.